Muito bom. Então agora, para situar todo mundo, nosso tema de hoje é o seguinte: expansão da vida, do ponto de vista da filosofia do Dr. Daisaku Ikeda. Expansão da vida, de maneira simples, para a gente deixar bem simples, é a luta contra a preguiça, a apatia e a negligência. Pode ser? Fica mais simples? Né? Budismo do Sol, expansão da vida, o que quer dizer isso? Quer dizer, você lutar ou ter forças e meios para você combater a preguiça, a apatia e a negligência. Vamos raciocinar juntos. Se você não tiver preguiça, nem apatia e nem negligência, você acha que a sua vida prospera? Sim? Então acho que é um bom caminho. Então, expansão da vida é uma luta árdua, uma luta séria contra a preguiça, contra a apatia, contra a negligência. E também contra, isso daí internamente, contra pessoas que nos causam esse tipo de coisa. O nome dessas pessoas tem um nome popular, tem um nome chique também em japonês, mas o nome popular é chupa-cabra. Certo? Não existe vida, do ponto de vista do Dr. Daisaku Ikeda, que quando expulsa a preguiça, a apatia, a negligência, não existe como você continuar sendo sugado por esses chupa-cabras, ou também chamado, de maneira mais séria, como a própria escuridão fundamental ou ilusão fundamental da vida. Então, a escuridão, obviamente, é a ausência de luz, e a luz é quando a escuridão perde para a luz. Naturalmente, essa expansão que o budismo está explicando para a gente é a expansão de dentro para fora do que nós chamamos de estado de vida. Tá bom? Pode ser esse o tema? Pode? Então vamos lá, bem rapidamente. Quando nós falamos sobre expansão, a gente está falando sobre vida. O budismo descobriu, principalmente a partir de Josei Toda, que o estado de Buda, que é uma condição, a condição de vida mais sensacional que uma pessoa pode alcançar, essa condição de vida hoje, no século XXI, nós podemos chamar de vida. Ou seja, quando a vida brilha dentro de você, sem filtro, você está no estado de Buda. É o máximo, é a máxima condição, é o jeito mais gostoso de viver. Você consegue realizar tudo o que você deseja, a vida flui gostosa, as coisas acontecem, vai encaixando, né? Os chupa-cabras vão sumindo, eles vão mudando. Sabia? O Acre, por exemplo, tem vários que mudam daqui e vão para lá, eles mudam tudo para lá. Lá na divisa com a Venezuela, com a Bolívia, para qualquer lugar, mas não fica mais perto de você. Então, uma vida que expande a energia vital de dentro para fora, ela é uma vida no estado de Buda. Ou seja, ela é uma vida na máxima plenitude. Então, o propósito do budismo é exatamente esse. É fazer com que a sua vida interior, que é o que importa, ela seja repleta de riqueza, de energia vital, de coragem, de sabedoria e por aí vai. Primeiro ponto, então. O que nós devemos combater? Vamos falar de forma bem simples. O que a gente tem que combater para conseguir ter uma vida assim? Dr. Daisaku Ikeda diz: o que devemos ter medo de verdade não são os obstáculos, não são as coisas externas, mas é ceder à fraqueza que existe em nosso próprio coração. Quando a pessoa cede à pressão externa ou cede à própria pressão interna, isso daí é bem temível, é bem terrível. Porque quando ela faz isso, ela está simplesmente apagando a luz da própria vida. E o que é a luz da própria vida? Em linguagem simples também. A coragem, a confiança em si mesmo e por aí vai. Uma série de coisas internas que te fazem muito bem. Quando a gente cede a isso, a gente fica com medo diante de situações difíceis e esse medo é por si só a vitória da negatividade. Não é que o medo vem primeiro, depois tudo dá errado. O que pode dar de mais errado na sua vida é você ficar com medo diante de situações difíceis. Então, a prática do Nam-myoho Renge-kyo, a prática do budismo, ele é um combate frontal, direto, com essa negatividade que tenta tirar e sugar a nossa alegria de viver. Então, tem uma frase bastante conhecida das pessoas que já praticam budismo, que diz o seguinte: o que importa é o coração. Já ouviram? Vamos fazer uma análise dessa frase. O que importa é o coração. Aí, muitas pessoas, principalmente para os convidados, tem uma turma da divisão sênior. Já ouviram falar?
Essa turma é danadinha. Quando fala o que importa é o coração, eles falam assim, o que conta é o que eu estou sentindo, não importa o que seja. Tudo vai dar certo porque eu estou sentindo qualquer coisa aqui dentro. É nesse sentido? Não, essa frase que eu acabei de dizer, ela lembra muito a preguiça, a apatia ou a negligência. Não importa o que eu estou sentindo, eu sou mais eu. Isso daí não leva também a nada. O que importa ao coração é o seguinte, o que importa é que no seu coração você seja forte. O que importa é que o seu coração seja igual ao coração do Buda, que é o nosso modelo de praticante budista. O que importa é que o seu estado de vida seja igual ao estado de vida do próprio Buda. Isso que importa. E as outras coisas? Não importam. Não importam. Importam os obstáculos externos? Não precisa mais ter medo deles. Importa a dificuldade, importa a sua idade, importa tudo que você já fez de negativo? Não. Mas a gente vai conversar sobre isso. Aí tem uma questão interessante. Vamos falar sobre expansão da energia vital. Uma pessoa que tem a vida extensa, a vida interior dela extensa, ela consegue mexer com a vida de outras pessoas? Vocês já imaginaram que um artista, quando ele é bom de verdade, a vida dele chega até a nossa? Já sentiram isso com artistas, bons artistas? Quando ele está tocando, ou quando ele está encenando, ou fazendo a arte dele, ele toca a sua vida. Por que isso acontece, gente? Porque a nossa vida, o tempo todo, ela tem uma extensão. Ela abarca a vida das outras pessoas. Quanto mais preguiça, apatia e negligência, menos você consegue abarcar a vida de outras pessoas. Quanto mais você quebra a negatividade interna, mais você expande a sua vida até o resto do mundo. Então, se uma pessoa quer ter sucesso, quer ter prosperidade, quer conseguir realmente com que o mundo ouça o que ela tem para dizer, ela tem que quebrar essa negatividade e naturalmente a vida expande. Até um exemplo bastante interessante do próprio Buda é o seguinte: se uma caverna fica escura durante 450 mil anos, e você chega lá e acende uma luz, importa se ela ficou escura esse tempo todo? Não, mas ela teve escuridão durante 450 anos, ela tem que pagar por isso. Né? Ela tem que sofrer um pouco por estar escura durante tanto tempo. Precisa? Acendeu a luz, o que acontece com a escuridão? Acaba. Essa é a visão do budismo. Olha só, gente, budismo do sol, ou uma filosofia de vida que se baseia no sol. O que significa o sol? Não importa como foi a noite. A hora que amanhece é luz. Traz isso para a nossa vida pessoal. Não importa nada do que você tenha passado até hoje. A partir de agora, é do presente para o futuro. Zera tudo e começa zerado, começa do seu jeito e começa de um jeito novo. Isso é o budismo do sol. É essa energia vital que nós estamos interessados que você tenha. Você começa a ter tanta vitalidade, tanta coragem, tanta força, que você não tem mais tempo para analisar o que foi o passado, como foi, onde você errou, onde deixou de errar. Não, mas eu errei muito até agora. Mas acende a luz. Ah, mas não pode fazer nenhuma reflexãozinha? No seu caso, não. Não pode mais. Nem uma lamentadinha? Não posso dar... Não. Posso contar? Não pode. Não conta nem relato para você não estragar tudo. Né? Gente, o budismo é do presente para o futuro. Esse é o budismo do sol. Por que ele é do presente para o futuro? Porque tentar achar as causas da derrota não ajuda muito. Pode analisar, pode observar a si mesmo. Você acha, pega, tal, muda um pouco, mas não é a transformação que você sempre quis. Gente, uma pessoa, ela consegue coisas incríveis. Por que até agora você ainda não conseguiu realizar aquele monte de sonhos que está tudo guardado e lacrado aí dentro? Mas sabe o que é? É que eu tenho um karma. Para! Não fala mais isso. Né? Sabe o que é? Que eu passei... Não passou nada não. Não importa. Aliás, o budismo é tão esperançoso que o Dr. Daisaku Ikeda diz: a pessoa que mais sofreu é a que mais vai ser feliz. Então você já sofreu, você já passou, não importa de onde veio, quem causou, não importa nada. O que importa é do presente para o futuro e que a partir de agora você vai acender o sol. E quando o sol acender, é luz. E o que é luz?
é o oposto da preguiça, o oposto da apatia, o oposto da negligência. Aí você começa a ficar no controle do seu cotidiano. E o que é uma pessoa no controle do cotidiano? Ela tem força para se auto-encorajar, ela fica bem com ela mesma, e o Dr. Ikeda diz, e também encorajar as pessoas à sua volta. Uma vida que expande, uma vida baseada no budismo do sol, ela é completamente altruísta, ou seja, você enfrenta dificuldades ao mesmo tempo em que encoraja pessoas. Isso é luz, isso é vida boa. Por quê? Existe a garantia, quando você nasceu, você recebeu lá um contrato de garantia da vida. Você, no caso, nasceu virado para a lua, não vai ter problema. Tem alguém tem certificado? Não. Então, gente, não adianta você sofrer porque passa por momentos difíceis. É natural. O seu sofrimento não é porque você está passando por dificuldades, é porque você está fraco internamente. É porque você está caçando explicação do que está acontecendo isso comigo. É porque você se sente injustiçado. Mas eu sou bom, né? Eu fiz tanta coisa boa, eu cuidei do meu filho. Por que está acontecendo? Eu ajudei pessoas. Exatamente por você ser bom, legal e bacana, é que vai ter pancada em cima de pancada e você vai ficar cada vez mais forte. Porque uma vida que expande encontra resistência. Concordam? É exatamente por querer viver bem, por querer encorajar pessoas, é que você vai encontrar resistência interna para tentar fazer você não viver bem. Porque, vamos imaginar, se você tiver coragem, se você tiver energia vital, se você começar a desenvolver uma técnica de realizar os próprios sonhos, imagina, em uma semana você muda a sua vida assim que fica irreconhecível. Você acha que todo mundo vai gostar? Imagina você se libertar da pessoa que mais te incomoda. Ri mesmo, imagina, né? Você chega para ela amanhã, ela vai começar a te criticar, você olha para ela e sente uma satisfação, uma alegria. Por que essa alegria? Ainda bem que não sou eu que estou falando esse monte de coisa, ainda bem que vem dela. Mas não tem problema, eu vou recitar Nam-myoho Renge-kyo, essa triste figura tem cura. Né? Olha que estado de vida maravilhoso. Essa condição interior que corta o cordão umbilical da situação externa. Isso é Nam-myoho Renge-kyo. Isso é o budismo. Nada mais consegue quebrar a riqueza que tem aí dentro. E quando aparecem dificuldades, o que você faz? Você resolve. Você se arma de energia vital, sabedoria, coragem. Olha o que eu estou falando. Força interior, tudo coisa que sai de dentro para fora. Com essa força vital, com essa força mental, você vai lá e desconstrói coisa por coisa e resolve questão por questão. Simples. De falar de praticar, um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer. Vamos lá. Por isso, então, que Nichiren Daishonin diz o seguinte, fortaleça sua fé dia após dia, mês após mês. Se você enfraquecer na sua determinação, ainda que um pouquinho, demônios vão se aproveitar. O que são os demônios, gente, no caso do budismo? Não é bicho-papão, não é coisa externa. O demônio que se aproveita da pessoa é a fraqueza interior. Quer coisa pior do que isso? Então, se você fraquejar um pouco que seja na sua batalha para lapidar a sua fé, a sua vontade de viver, a sua coragem, você vai ser pego de calças curtas. E a coisa vai complicar. Como é que eu faço, então, de maneira prática? Já terminando. Como é que eu faço para o barco não virar? Eu tenho que fortalecer a minha fé. Como se fortalece a fé? Praticando, gente. Como é que alguém fica forte em termos de músculo? Não tem que praticar todos os dias? Não é? Simples assim? Tem algumas pessoas que ela vai na academia uma vez por ano e fala que tem karma de obesidade. É meu destino, é DNA, é genético. Também, a minha mãe, não é preguiça pura, não é nada disso não, de fora. É interno, né? Então a questão é a seguinte, como que eu consigo fortalecer a minha confiança, fortalecer o meu mundo interior, aumentar, expandir? Como é que eu faço isso?
pela fé. A fé budista não é apática. A fé budista ela é forjada em meio à luta, em meio a situações desafiadoras. Significa, quanto mais eu estou passando por dificuldades, maior a minha chance de forjar a minha fé e de me tornar inabalável, imbatível. Como que se faz isso na prática? Recitando Nam-myoho Renge-kyo. O Nam-myoho Renge-kyo é a própria vida na plenitude, no estado máximo. Então a gente é inteligente, budista é inteligente, sabe? Se Nam-myoho Renge-kyo, o Buda descobriu que é o princípio vital, que é a própria energia vital, quando eu falo Nam-myoho Renge-kyo, o que eu estou fazendo? Ativando, acionando, chamando. A minha mente se enche de alegria e de prazer quando eu recito Nam-myoho Renge-kyo. Não importa a situação que eu esteja passando. Nam-myoho Renge-kyo é acender a luz. Recitou, você experimenta contentamento, alegria, volta a sentir prazer, perde o medo da doença, começa a ter sabedoria para enfrentar dificuldades financeiras e por aí vai. E é de dentro para fora que é o melhor de tudo. Segunda coisa, depois que recita o Nam-myoho Renge-kyo, luta contra os chupacabras. Isso é fundamental. Quando você começa a ficar feliz, quando você começa a ficar forte, você vai ter que abandonar algumas pessoas. Porque, sem você perceber, elas sugam, gente. Mas sugam, dá para ver daqui, ó, você está sugado, você está quase dobrado na cadeira. E quem ficou com raiva agora demonstra mais ainda, né? Vem à tona, assim, vem à tona. Os que estão rindo se entregam, os que estão emburrados se entregam do mesmo jeito, não adianta. Porque a batalha budista é para fortalecer internamente com resultados práticos na vida real, no cotidiano. Então como é que eu faço isso? Eu vou criando um novo mundo, um novo eu, uma nova mente, e não existe mente separada do cotidiano. Não existe uma pessoa que brilha dentro, mas está acabada por fora. Tanto na aparência física quanto na aparência material. A nossa aparência física vive em unicidade com a nossa aparência espiritual, com o nosso mundo interior. É junto. A pessoa que recita muito Nam-myoho Renge-kyo e encoraja muitas pessoas, nem que ela não queira, a vida externa muda, altera. As pessoas que não sabem, que ficam sugando, somem, desaparecem, começa a mudar o mundo exterior. É absolutamente natural isso. Por isso que o budismo, de forma genial, se concentra no mundo interior. Porque ele tem impacto direto no mundo exterior. Então uma pessoa, olha só, uma pessoa com forte energia vital não se deixa ser abusada por ninguém. Nem emocionalmente, muito menos fisicamente. Uma pessoa que tem força espiritual, até o Nichiren Daishonin, ele fala que essas funções que acabam com a gente, eles chamam ladrões de vida, ou ladrões de benefícios. Sabe como é que é isso na prática? Vou dar um exemplo. Ó. Você está se sentindo bem agora, aqui na reunião? Você está com vontade de que tivesse mais pessoas que você conhece que estivessem assistindo? Então isso é estado de Buda. Você está bem e quer que os outros estejam bem. Isso é a coisa mais humana e maravilhosa que existe. Aí você está radiante, você veio, choveu, você saiu de casa, pegou o metrô, está animado. Você vai sair daqui ó, babando de vontade de ser feliz e de praticar o budismo. Você vai sair por aquela porta, nada me importa mais, agora eu vou vencer. É hoje que eu vou vencer e vai. Quem é que vai roubar essa alegria toda de você? Aquele ser que está lá na sua casa e mora com você. É. Verdade. Está escrito aqui, ó. Gente, quanta mágoa. Por que vocês gostaram tanto dessa parte? Isso, exato. Calma, calma, não fica nervosa. Põe essa raiva para fora, fala mais. Olha só que interessante, ó. Quem constantemente ativa o estado de Buda a partir de dentro tem uma vasta e abrangente energia vital. Essa pessoa consegue vencer os 3 obstáculos e as 4 maldades, ou seja, ela transforma o destino por completo. Então agora um diagnóstico. Eu tenho mais 1 minuto para fechar e compartilhar com vocês mais um pedacinho. O presidente Ikeda, ele analisa, aqui é mais para quem é membro já da BSGI.
4 coisas que, se você manifestar, você abandona. Você não consegue continuar a sua prática budista. Porque elas corroem você de dentro para fora de uma forma irreversível. Quais são essas 4 coisas? Covardia. Segunda coisa, ser insensível e descuidado. Terceira coisa, ganancioso. Quarta coisa, desconfiado. Vai sobrar alguém nessa sala? Vai. Por quê? Porque qual que é o antídoto para isso? Firmeza no coração. Gente, investe em você, investe no coração. Não deixa o seu coração perder para a covardia. E como é que eu treino o meu coração para não cair na covardia? Nam-myoho Renge Kyo e encorajamento. Mais bonito ainda, recitar Nam-myoho Renge Kyo para ter força para encorajar pessoas. Isso forja você de uma maneira irreversível, maravilhosa. Outra coisa, ser insensível. Você ouve as orientações do mestre, mas você ouve pensando assim, isso é para aquela pessoa. E aí você esquece rapidamente aquilo que você ouviu. Isso ocorre porque você carece de fé para buscar um bom mestre para poder aprender sobre como se tem uma vida maravilhosa. Terceira coisa, a ganância. Como é que você muda isso? Se dedicando à pessoa. O que quebra a ganância, o budista ele tem objetivos, metas, óbvio. Mas para que eu quero isso? Para eu ser feliz, a minha família ser feliz e mais do que isso. Eu vou usar a minha transformação como motivo para as pessoas terem fé, esperança e coragem. Depois de mim nesse mundo nunca mais vai ser o mesmo. Por quê? Muitas pessoas vão aprender a ser felizes. Porque eu vou conseguir compartilhar isso com elas. Último ponto. Gente desconfiada. Quem se considera desconfiado? 3 pessoas, 3 sinceros. Os outros, né? 6, perfeito. O desconfiado. Você duvida das instruções do seu mestre e você não consegue compreender. Se você lê uma coisa que o presidente Queda diz, legal, mas não sei, eu penso um pouco diferente. Tem chance de continuar, gente? Budismo é para praticar sem filtro. Sem filtro em relação a quê? Em relação a confiar no Gohonzon. Vocês vão ver daqui a pouco o que é Gohonzon. Várias pessoas vão receber o Gohonzon. É o pergaminho onde está escrito Nam-myoho Renge Kyo no centro. Por que o Nam-myoho Renge Kyo está no centro? Porque a vida é o mais importante para a gente. Então, a pessoa que recebe o Gohonzon, ela passa a falar Nam-myoho Renge Kyo, a olhar para o Nam-myoho Renge Kyo e a compartilhar o Nam-myoho Renge Kyo com as outras pessoas por meio do Shakubuku. Nam-myoho Renge Kyo falado, olhado e compartilhado. Isso vai lapidando você para a sua vida expandir e para você se tornar uma pessoa extremamente forte, corajosa e feliz. Muito obrigado por hoje, boa noite. Tá passando a funcionou, hein? Funcionou. Obrigada.